Dentro de uma masmorra, uma equipe de coletores de musgo de cristal avançava com cautela pelos resquícios de poder mágico residual em busca de mais daquele valioso recurso. O fim do expediente se aproximava, e Kang Hyun-woo, o protagonista desta história, ainda não havia completado sua cota diária. Enquanto caminhava pela névoa impregnada de mana, Hyun-woo avistou um pedaço de musgo de cristal, grande o suficiente para atingir sua meta. Sem hesitar, começou a escalar a parede para alcançá-lo, mas escorregou e caiu direto na água mágica residual. Min, uma assistente de pesquisa universitária, correu até ele, visivelmente preocupada. "Você está bem?" perguntou aflita. Hyun-woo levou alguns segundos para verificar se o traje havia sido comprometido. Felizmente, nenhuma gota da água contaminada tocara sua pele. Ele confirmou que estava ileso, mas Min continuava apreensiva. "Não se esforce tanto assim", pediu ela, enquanto os demais trabalhadores concordavam com um aceno. Um deles recordou que aquela água estava contaminada com mana do musgo de cristal e que para pessoas comuns como eles, um único descuido poderia ser fatal. Com o expediente encerrado, Hyun-woo refletia sobre a dureza da vida. Por não ter completado sua cota, receberia apenas $30 naquele dia. É nesse momento que somos apresentados à história deste mundo. Há 30 anos, masmorras começaram a surgir, trazendo consigo perigos e oportunidades. Alguns cidadãos despertaram habilidades especiais para enfrentá-las, mas Hyun-woo não teve essa sorte. Ele era um zero estrela, alguém completamente sem poderes, sem qualquer chance de despertar. Enquanto tentava imaginar como sobreviver com apenas $30, um advogado chamado Robert Lee entrou no vestiário, carregando um pacote, algo que havia sido deixado por seu pai. Hyun-woo ficou confuso. Ele nunca conheceu seus pais, sempre viveu como um ninguém, um descartado sem qualquer perspectiva de futuro. Robert então lhe entregou um colar, explicando que fora instruído a repassá-lo diretamente a Hyun-woo. Sem entender o motivo, ele o guardou rapidamente e terminou de se trocar. Mais tarde, no ponto de ônibus, Hyun-woo mostrou o colar a Min, que o reconheceu de imediato. Era uma pedra de retorno, um artefato usado por caçadores para escapar de masmorras. Ela comentou que aquele item só funcionava dentro de uma masmorra e, curiosa, questionou: por que o pai de um zero estrela deixaria algo assim para ele? Aquelas palavras o feriram. Min tentou se desculpar, mas o dano já estava feito. Tentando mudar de assunto, ela perguntou se ele havia ouvido falar de Lee Ji-tae. Foi nesse momento que o ônibus chegou. "Não me importo com ele", respondeu Hyun-woo, entrando no veículo. Em casa, Hyun-woo assistia a uma reportagem sobre Lee Ji-tae, que acabara de limpar uma masmorra de 5 estrelas junto de sua guilda. Era apenas a terceira guilda no mundo a realizar tal feito. Lee era rico, poderoso, admirado e bonito. Hyun-woo, por outro lado, só possuía aquele colar, a única coisa deixada por um pai que ele jamais conheceu. Ele não reclamava da vida, mas desejava, com todas as forças, ter ao menos uma chance, só uma chance de mostrar do que era capaz. Apertou a pedra de retorno com força e, de repente, foi teletransportado para um lugar estranho, inundado por mensagens do sistema que ele mal conseguia compreender, mas uma delas se destacava. "Você é o sobrevivente final", ele gritou, tentando descobrir se havia mais alguém naquele lugar. Nada, estava completamente sozinho naquele mundo hostil. Logo, avistou uma enorme veia de musgo de cristal, valiosa, talvez valendo milhares, até dezenas de milhares de dólares. Mas antes que pudesse se mover, um efeito de veneno o atingiu. Seu corpo paralisou, ele não conseguia respirar, sua estamina foi drenada, e então morreu. Por um instante, tudo ficou escuro, silêncio total. Mas então, um som, ping, ecoou em sua mente. A tela do sistema reapareceu e você morreu, ativando a habilidade exclusiva Retorno do Sobrevivente Final, ressuscitando o usuário. Hyun-woo abriu os olhos ofegante. Estava de volta ao mesmo lugar, como se o tempo tivesse voltado exatamente ao momento anterior à sua morte. O veneno ainda estava ali, mas agora ele sabia o que esperar. Sem hesitar, saiu da área contaminada e procurou abrigo. Seu coração ainda batia acelerado, a respiração descompassada, mas ele estava vivo. Mais mensagens surgiram diante de seus olhos. Condição atendida, primeira morte sobrevivida. Habilidade adquirida, resistência ao veneno, nível 1. Pontos de sobrevivência obtidos, mais 10.
Hyun-woo mal conseguia acreditar. Era como um jogo, um sistema de evolução real aplicado à sua própria vida, e pela primeira vez ele não estava completamente indefeso. Enquanto observava a veia de musgo de cristal à distância, uma ideia começou a se formar. Talvez aquela pedra de retorno não fosse apenas uma herança sem sentido. Talvez seu pai soubesse de algo. Algo sobre ele. Algo sobre o que ele poderia se tornar. Não era mais um zero estrela, agora era o sobrevivente final, e este era apenas o começo. O sistema notificou, ele havia sido atacado por um inimigo. Mas qual inimigo? Era o mais traiçoeiro de todos, Poeira Fina. Sem sequer perceber, já estava morrendo, e ao morrer foi imediatamente ressuscitado, não por milagre, mas pela habilidade que o sistema lhe concedera. Junto da ressurreição, recebeu sua primeira missão. Primeira noite no inferno. Objetivo: sobreviver até o amanhecer. Hyun-woo pegou sua jaqueta e correu. Não sabia quem o havia jogado naquele lugar, mas uma coisa era certa: se descobrisse, se vingaria. Morreu de novo. Na 8ª morte, sua estratégia foi rezar. Na 11ª, seus status de resistência a veneno e paralisia aumentaram. Tentou uma nova tática: respirar a poeira com calma. Na 14ª morte, percebeu algo: ele sobrevivia mais tempo quando conseguia controlar o pânico. Usou então uma antiga técnica de respiração, aprendida ainda na infância. Na 28ª morte, finalmente, subiu de nível. E como o veneno acumulado em seu corpo atingira um ponto crítico, o sistema desbloqueou uma nova habilidade. Sangue Venenoso, habilidade rara, agora imune a venenos. Hyun-woo estava exausto, mas animado. Pela primeira vez, sentia que estava evoluindo. Enquanto explorava, notou o brilho familiar do musgo de cristal. Pegou-se um pedaço e, em pensamento, desejou que fosse real. Uma nova mensagem surgiu diante de seus olhos. Deseja armazenar o musgo de cristal? Ele aceitou, e o musgo desapareceu de suas mãos. Correu para o inventário, e lá estava, real, palpável, dele. Apesar de estar no inferno, Hyun-woo sorria. Ele estava ficando mais forte, mais resistente, mais próximo de sobreviver. Mas então um som inquietante cortou o ar. Ao se virar, viu uma horda de mosquitos avançando em sua direção. Correu, tentou fugir, mas foi alcançado e morto. Contudo, agora seu sangue era venenoso, e ao perfurarem sua pele, os mosquitos também caíram um por um. Ao reviver, o sistema notificou: nível aumentado. Conquista desbloqueada, massacre aéreo. Sangue venenoso aprimorado. Mas havia um efeito colateral. A exposição intensa ao veneno e a batalha contra os mosquitos havia lhe deixado uma nova condição. Doença anormal, sua vida escorre lentamente, de forma contínua. Mesmo em meio ao caos, Hyun-woo encarava a dor com os dentes cerrados. Ele estava no inferno, mas já não era mais a mesma pessoa que havia chegado ali. Ao reviver, ganhou mais um nível. O sistema confirmou: Hyun-woo havia eliminado mais de 100 inimigos de uma só vez. Conquista especial desbloqueada. Sangue venenoso aprimorado. Mas nem tudo era vitória. O corpo dele, já sobrecarregado por tantas mortes e ressuscitações, foi infectado com uma nova condição. Doença anormal, sua vida escorre lentamente. Era como uma ampulheta invisível, esvaziando-se gota a gota. Revoltado, Hyun-woo tentou protestar com o sistema, gritou, amaldiçoou, exigiu respostas, mas seu corpo fraco não acompanhava sua fúria. Cambaleou e caiu. O impacto o jogou contra uma cadeira de ferro enferrujado, e então algo inesperado aconteceu. Habilidade adquirida, destreza de desmonte. Ele arregalou os olhos. Aprendeu uma habilidade só por quebrar uma perna da cadeira? Sem pensar duas vezes, pegou o restante da cadeira, ativou a nova habilidade e a desmontou por completo. Peça por peça, organizou tudo no chão, guiado apenas pela intuição. Tentou combinar as partes, ajustar encaixes e, surpreendentemente, conseguiu montar algo útil. Nova habilidade adquirida, criação. Ele deu um sorriso torto. Se eu posso aprender assim, então posso construir meu próprio futuro. Não fazia ideia de quanto tempo ficaria preso naquele inferno, tampouco sabia quais monstros ainda o aguardavam. Mas uma coisa era certa: se quisesse sobreviver, teria que construir seu próprio abrigo. Começou a explorar a área, em busca de materiais. Armazenou mais musgo de cristal. Encontrou pedaços de pano, metais enferrujados, até um jornal amassado entre escombros.
Tentou ler, mas as palavras pareciam embaralhadas. Então, como se o sistema respondesse à sua vontade, uma nova notificação surgiu. Habilidade adquirida, leitura da língua comum. As letras começaram a fazer sentido, a manchete era clara. Fenômeno dimensional ainda sem explicação. Especialistas investigam conexões entre masmorras e colapsos de espaço-tempo. Hyun-woo congelou. Isso é, do mundo real. A confirmação o atingiu como um raio. Aquele inferno estava conectado à Terra. De algum modo, aquilo não era apenas uma ilusão ou um pesadelo, era real. Mas mesmo que os dois mundos estivessem ligados, ele sabia, não havia nada que pudesse fazer por enquanto. Seu foco precisava ser um só, ficar mais forte. Ao olhar para os corpos dos mosquitos ao seu redor, uma nova ideia surgiu. E se eu desmontar esses monstros? A mente dele agora funcionava como a de um caçador, um artesão, um sobrevivente. Se até uma cadeira podia ensiná-lo, o que mais poderia aprender ao desmontar criaturas mágicas? Ele respirou fundo, ativou essa habilidade destreza de desmonte e se preparou para o próximo passo em sua evolução.